Olá, minha galerinha do nono ano, meus amores, saudade de vocês, turminha gostosa da tia, né, do nono ano. Já estamos aí nos aproximando quase aí no final do ano já, né, meus amores? Uma nova fase aí está por vir para vocês, né? A tia fica muito feliz. Espero que vocês estejam aproveitando aí o tempo de vocês da melhor forma, estudando, se capacitando, né? Não deixando de movimentar o pensamento, né? Porque vocês são nono ano, é muito importante isso daí, ok, galerinha? Tia tá morrendo de saudade de vocês, doida pra dar uma beijoca gostosa, mas se Deus quiser, isso tudo vai passar logo, ok? Espero que as famílias de vocês também estejam tudo bem, ok? Bom, meus amores, vamos aí para mais um conteúdo, né, de geografia, tá bom? Na aula de hoje, especificamente, nós estamos entrando aí no terceiro bimestre, tá? Então, assim, a tia tem reforçado com todas as turminhas, pedindo para que os alunos que ainda não possuem as apostilas do terceiro bimestre, que possam ir à escola para poder retirar, tá bom? Porque vocês precisam das apostilas para poder dar continuidade aí ao conteúdo, ok? Então, meus amores, entrando aí então na nossa matéria do terceiro bimestre, nós aí vamos iniciar o capítulo 7 e desta vez, tchá, 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 nós não vamos mais falar da Europa. Graças a Deus, né? Chega de falar da Europa, porque como a gente falou da Europa no segundo bimestre, esse bimestre agora nós vamos falar do continente asiático, ok? Então vamos aí variar um pouquinho, né? Mas assim como a gente falou bastante coisa sobre o continente europeu, esse capítulo também vai abordar tudo aí em relação à questão do continente asiático, tá? Então o capítulo 7 ele vai falar mais sobre as características físicas, ok? Da Ásia, falando um pouquinho das suas características naturais, paisagens naturais do continente asiático. Então aí a tia colocou para vocês, né? Eu sempre gosto de começar as nossas aulas com uma imagem que levam a gente assim a imaginar, a pensar, né, a repensar a questão estrutural de cada lugar, de formação de cada lugar, né, os elementos naturais que possam interferir nas condições climáticas de cada lugar, né? Então aí a gente observa uma característica muito, né, atípica, porque não é muito comum a gente ver países onde há um grande quantitativo aí de gelo, muito frio, um ambiente muito inóspito, né, com condições difíceis, né? E o continente asiático, galerinha, vai ser um continente em que a gente vai encontrar muito desses contrastes, entendeu? Ao mesmo tempo em que a gente encontra regiões inóspitas como essa daí, muito fria, né? Muito rígida na questão do tempo, do clima, a gente também vai encontrar algumas regiões muito secas, muito áridas, sem condição basicamente de sobrevivência, ok? Porque é muito calor, não tem água, como os desertos aí que a gente vai observar, ok? Então vamos lá, meus amores. Bom, é, o continente asiático, além de ser, né, o maior dos continentes, ele tem quase aí 45 milhões de quilômetros quadrados, ainda tem também a maior população do planeta, né? Então, assim, a gente tem duas características aí já muito marcantes do continente asiático. É o maior continente do nosso planeta e também o que tem a maior quantitativo populacional. São 4,5 bilhões de pessoas, tá? Vivendo somente no continente asiático. Bom, é lógico que é um continente que vai ter uma grande extensão territorial, uma grande quantidade populacional e é lógico que também vai ter uma grande variedade e diversidade de quê? De paisagens, de culturas, né? O livro aí até coloca que a Ásia é o continente dos continentes. Por quê? Porque a gente vai encontrar, né, essa diversidade étnica, cultural, de paisagem, de clima, de vegetação num único continente. Não que isso não aconteça nos demais, né? A gente, por exemplo, quando fala do continente americano, a gente também passa por isso, né? A gente não tem regiões aí de desertos igual a gente vai encontrar na Ásia, mas tem também uma grande variedade, a Europa também, agora igual o continente asiático, né? Ele é o único, ok? Bom, a maior parte do continente asiático está localizado no hemisfério norte, ou seja, acima da linha do Equador, tá?
e as suas diferenças, né, de latitude, de longitude, faz com que aconteça esses contrastes, né, de variação de temperatura, igual a gente conhece, regiões de clima muito frio e regiões de clima aí às vezes muito quente, né? Então a tia colocou aí para vocês, né? Porque já que a gente está falando de geografia, a gente não pode deixar de se familiarizar com os mapas, né? De tomar propriedade dos mapas físicos, do mapa político, da divisão regional, né? Para a gente poder entender. Isso a gente trabalhou pra caramba, né? No continente europeu, falando bastante das divisões regionais, das características, né? Do território e a Ásia também. Então observem aí, olha a quantidade, né? Do tamanho do continente asiático e as características climáticas, né, e étnicas que a gente pode encontrar. Nós temos lá, bem ao norte, nós temos a Federação Russa, ao mesmo tempo a gente vai ter o contraste aí das regiões, né, da Arábia Saudita, da Índia, né, que é a maior concentração populacional que nós temos hoje em dia se encontra aí na Índia. Ao mesmo tempo a gente tem a população, né, asiática aí, né, do pessoal do Japão, da China, né? Então olha só quantos contrastes aí a gente já não observa, ok? E aí a tia colocou para vocês alguns exemplos, né, desse tipo de paisagens culturais, paisagens naturais que a gente vai encontrar. Então nós temos aí cavalos pastando no Cazaquistão. Olha só a paisagem formada, né, por montanhas, né, pequenos planaltos, né, ao longe, uma planície, né, rios bem calmos. Ao mesmo tempo, a gente encontra também na Malásia uma floresta muito parecida com a floresta com que a gente tem aqui, floresta equatorial, né? Bem densa, bem fechada, né? Próxima aí ao mar, né? Com características, né, bem tropicais. Depois a gente tem, né, na Arábia Saudita, os desertos. Olha só, esse aí é o deserto, né, de Arubi, né, muito extenso e seco. Depois nós temos a floresta temperada no Japão, né? Olha só a característica das folhagens que a gente encontra nessa floresta, até muito parecida com algumas que a gente tem na América do Norte, nos Estados Unidos, né? Então, galerinha, em relação ao relevo e à hidrografia, a Ásia, ela se encontra no ponto mais alto, o ponto mais alto do mundo se encontra na Ásia, que é o Monte Everest. Ele tem 8.848 metros de altura e é o ponto mais alto de todos os continentes, ok? E ao mesmo tempo que a gente tem aí o ponto mais alto, a gente também encontra o ponto mais baixo, que é o Mar Morto, que é localizado a 400 metros abaixo do nível do mar. Então, olha só o contraste, né, que a gente já encontra aí, né, nessa questão do relevo também no continente aí, asiático, ok? Uma outra coisa bacana que a gente pode ressaltar é a questão de ser uma região que tem muito encontro de placas tectônicas, né? E é justamente o contorno, né, dessas linhas tectônicas que vão se encontrando e que faz acontecer essas regiões, né, com esses contrastes muito altos, ora muito baixos, como a gente encontra o Mar Morto, né, de características muito inóspitas por conta disso daí. Então, essa questão do encontro, né, dessa vasta região onde a gente tem aí, né, o encontro dessas placas tectônicas é conhecido como Círculo de Fogo. Ele é muito conhecido, tá? Geralmente cai em questões de concurso, então vocês prestem atenção no ano, porque isso aí é muito pegadinha de concurso mesmo, tá? O Círculo de Fogo ele se encontra aí no continente asiático, tá? Contornando aí o Oceano Pacífico e apresenta muita atividade vulcânica e também terremotos, né? Então, por exemplo, quando a gente viu alguns anos atrás aquela tragédia que teve quase 170 mil pessoas que morreram no tsunami na Indonésia, né? Os terremotos na ilha de Sumatra, todos esses acidentes geográficos são ocasionados por conta desse círculo de fogo aí que a gente vê. Então a tia colocou o mapa aí para que vocês possam visualizar.
Esse círculo de fogo, basicamente, ele contorna, olha só, o oceano, né, grande parte aí do Oceano Pacífico. Então, se vocês observarem, os países que ficam, né, no litoral desse contorno, desse círculo de fogo, são os países que mais vão sofrer com tsunamis e terremotos, porque qualquer movimentação das placas tectônicas, né, dentro desse círculo de fogo aí, vai impactar os continentes, né, que ficam aí dentro dessa região aí da Ásia, ok? Bom, galerinha, outra coisa que a gente pode também destacar, né, a questão da grande densidade demográfica que existe no continente asiático. A tia até falou isso lá no início do capítulo, né? É o maior continente do mundo e, obviamente, também o continente que tem uma quantidade de população, né, maior também. Em alguns lugares, por exemplo, é conhecido até como o verdadeiro formigueiro humano, né? Porque a densidade demográfica é de 1.100 habitantes por quilômetros quadrados, tá? Para vocês terem noção, isso é uma coisa assim absurda. Por isso que ele é considerado um verdadeiro formigueiro humano, principalmente a Índia, né? Bom, a gente tem que falar um pouquinho das montanhas, né? Que também são os destaques aí do continente asiático. A gente tem, por exemplo, a Cordilheira do Himalaia, né? Das fronteiras da China, da Índia e do Paquistão, que vai englobar aí os territórios do Nepal e do Butão, que são muito procurados para o pessoal que gosta aí de fazer, né, montanhismo, que gosta de subir, de fazer grandes escaladas, né? Então a tia até colocou aí a foto do Monte Everest aí que foi em 2014, perdão, em 1995, quando a gente teve aí a primeira visita de brasileiros aí que conseguiram chegar ao topo do Monte Everest, ok? Bom, galerinha, a Ásia vai abrigar aí alguns dos países mais populosos do mundo, né? E também a gente vai ter, lógico, uma grande intensidade econômica e uma concentração, né, de saneamento básico, que é ocasionada aí pela degradação do meio ambiente. Né? Se você tem um contingente populacional muito grande num determinado lugar, onde não se cuida dos recursos naturais, né? Só se utiliza, só se consome, chega uma hora em que isso entra em colapso. E foi mais ou menos o que aconteceu com a China, né? A China, por exemplo, ela explorou durante muitos anos, até hoje explora, né, com grande intensidade os recursos naturais, e isso fez com que aos poucos ela tivesse um grande uso de agrotóxico, degradação dos rios, dos lagos, né, provocado aí por esses fatores. E ter também um pequeno quantitativo de água, né, para poder servir de consumo humano, porque eles não tinham mais isso de tanto que eles usaram e abusaram aí das condições naturais do ambiente onde a China está localizada, né? A Índia também passa por isso. O livro de vocês aí, inclusive, traz uma matéria, né, que foi publicada no jornal, que fala que o rio Ganges ele está morrendo, né? O rio Ganges, para quem não sabe, é um dos rios mais famosos e populosos aí, né? Populosos que eu digo assim, porque passa por muitas regiões populosas da Índia. E é um rio considerado sagrado, né? Então as pessoas gostam, né, na Índia, de ir até o Ganges, de fazer as suas orações, seus rituais, de se banhar, porque dizem que a água é sagrada. Porém, eles não cuidam dessas condições dessa água, né? É um rio onde é despejado muito esgoto, aonde, por exemplo, se fazem rituais de cremação dos mortos e se jogam as cinzas, né, no rio Ganges. Então, o índice de contaminação, né, por coliformes fecais é absurda no rio Ganges. E mesmo assim, as pessoas continuam considerando sagrado, né, e fazendo seus rituais religiosos lá, ok? Depois deem uma lidinha na matéria que vocês vão gostar, é muito bacana, tá? Bom, uma outra coisa também muito interessante aí na Ásia é a constituição dos lagos, né? A Ásia também possui aí os maiores lagos do mundo e o maior dele é o Baikal, com 31.500 quilômetros quadrados, que está localizado na Rússia, tá? Ele é tão grande e na maior parte do tempo ele fica congelado, né? Porque lá faz muito frio, que as pessoas conseguem andar de carro em cima desse lago aí para poder fazer um passeio, tá? Outra coisa interessante também que a gente vai destacar é o Mar Morto.
A gente ouve muito falar, né, do Mar Morto, uma água lá que as pessoas tomam banho, geralmente não afundam, né, porque a concentração de sal lá é muito grande, mas o Mar Morto, por incrível que pareça, apesar dele ter esse nome Mar Morto, ele é um lago de águas salgadas, ok? Ele também é considerado um lago, é porque às vezes assim, pouco a gente ouve falar, mas ele não é um mar, né? Que vem aí do mar Mediterrâneo, da onde ele é próximo, ou do Oceano Atlântico ou do Pacífico. Ele é um lago, né? Fechado aí entre as regiões aí que vocês podem observar aí no mapa, ok? Bom, meus amores, o clima e a vegetação, né, por ser o maior continente do mundo, ele também vai apresentar uma vasta condição climática e também de vegetação, né, que vão ser, como é que eu posso falar assim, caracterizados de acordo com a latitude, a altitude de determinado lugar, as proximidades, né, com as zonas polares, a proximidade com o mar. Por exemplo, aqueles países que têm proximidade ali com o mar Mediterrâneo vão ter um clima mediterrâneo. Aqueles lugares, né, que são próximos às zonas polares vão ter um clima polar. Então, todos esses fatores, né, vão interferir no clima que a gente observa. Então, a tia colocou aí outro mapa para vocês poderem observar os tipos de clima, né, que existem aí no continente asiático. Tem o equatorial, que está em vermelho, o tropical, que está em laranja, o subtropical em rosa, o desértico, que é o amarelinho, o semiárido, que é o amarelo mais clarinho, o mediterrâneo, que é o cinza, tá? O temperado, o frio, o polar e o frio de montanha. Olha quantos climas diversos a gente tem num único continente, ok? Depois deem uma observada com mais calma aí nesse mapa que está lá no capítulo que é importante, ok? E aí a tia colocou, né, as características climáticas, né, um pouquinho de cada região. Por exemplo, o clima equatorial vai se dar basicamente nos países que estão próximo à linha do Equador, como a Indonésia, a Malásia, o sul das Filipinas, né? É um clima geralmente que as temperaturas são altas, né? Que tem bastante calor, muito parecido até com o que a gente tem aqui no Brasil. Também o clima tropical, tá? Que também tem aí na península da Indochina, nas Filipinas. Também é um clima, né, quente, né, a maior parte do ano. O clima temperado, que vai ser característico aí basicamente dos países que ficam próximos ao Trópico de Câncer e também no Círculo Polar Ártico. A gente já vai encontrar um clima um pouco mais ameno, com estações com mais frio, né? A umidade ela é mais intensa, né? E tudo mais. O clima frio de montanha, né? É particularmente notável na Ásia, porque existem muitas cadeias de montanhas, né? E as temperaturas lá são muito altas, tem altas altitudes, formação de gelo, de picos de neve nas montanhas e tudo mais. O clima desértico e semiárido vai ficar característico principalmente, né, nas regiões onde a gente tem ali a Península Arábica, o Oriente Médio, o noroeste da China, né? E a tia colocou ali que tem as maiores representatividades de deserto, que é o continente asiático. Tem lá o deserto da Arábia, o deserto da Síria, o deserto de Tá, no Paquistão, da Índia, também conhecido como deserto indiano, o deserto do Irã, o deserto de Golgi, o da Mongólia, o da China, o de Tamalacã, do noroeste da China. Então, olha a concentração de desertos que se encontra também no continente asiático, ok? O clima subtropical, tá? Já é um clima também que vai apresentar de latitudes mais baixas, temperaturas, né, em torno aí de uma variação mais quente, né, mais subtropical, tropical, de calor, né, com estações do ano também bem definidas. O clima subtropical é muito parecido com o que a gente vive aqui no Brasil. Só que o frio para a gente aqui não é tão intenso quanto eles encontram lá, ok? O clima mediterrâneo, ele vai ficar característico daqueles países ali próximo ao mar Mediterrâneo, né? Que são verões quentes e secos, as chuvas abundantes que caem no inverno, né? Variação climática que vai ter ali principalmente no Oriente Médio, né? No Planalto, onde tem a Turquia, no litoral de Israel e assim por diante, ok?
Bom, meus amores, a tia espera que vocês tenham curtido aí essas curiosidades que a gente falou sobre o continente asiático. Tem uns fatores aí que são muito importantes, às vezes cai aí em pegadinha de concurso, então vale a pena depois vocês darem uma outra lida na parte principal do que a gente falou aí do continente asiático, tá bom? Façam os exercícios que a tia deixou enumerados aí para vocês. Aqueles que não tiverem enumerados não precisam fazer, porque são exercícios que precisam, né, da gente estar em sala de aula para poder exercitar. E junto dessas atividades, a gente também está mandando o gabarito, para que vocês possam fazer a correção, tá bom, meus amores? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem aí buscar o canal Tira Dúvida. Diz que a tia, o tio Lula, a tia Tati, o tio Renato, que a gente ajuda vocês aí, ok? Meus amores, a tia tá morrendo de saudade. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e tenham uma excelente semana, ok? Um beijo no coração. Bye, bye. Fiquem com Deus.